Olá, neste vídeo quero lhe mostrar o nível de ataques que eu recebi de pessoas, de um grupo de pessoas que prega o amor, mas que ao mesmo tempo odeia quem os contraria. Os posts que você verá agora, eles são fortes e foram direcionados a mim depois de eu discordar das ideias do pastor Edson Nunes. Veja, se esses ataques chegaram a mim por eu discordar de ideias, sem desrespeitar a pessoa do pastor, imagino que essas pessoas são capazes se você fizer um ataque contra elas, o que não é correto, não é? Se só por serem contrariadas, elas destilam com vontade o ódio delas contra você. Ao final, você vai concluir, ao final desse vídeo, se esse tipo de amor pregado por eles, né, nas redes sociais, é o amor de Cristo ou o falso amor. Ou seja, o amor subversivo e diabólico. Eu repito, né, o que eu disse no início do meu vídeo anterior, eu não quero atacar ninguém, mas eu não posso deixar de contrastar as palavras com as ações dos que têm mente revolucionária. Eles falam em amor, mas o simples fato de alguém contrariá-los em ideias já faz com que eles odeiem essa pessoa, né? E por que eu tenho que contrastar essas ações com as palavras daqueles que têm mente revolucionária? Porque tem muitos jovens sinceros que precisam perceber os efeitos ruins e maléficos que uma ideologia marxista pode causar na mente de qualquer pessoa, inclusive na mente de pastores que formaram a sua cosmovisão a partir do marxismo e não a partir das escrituras. Então vamos ver esses posts, eu vou comentar esses posts, depois eu também vou lhe mostrar o que a psiquiatria tem a dizer sobre esse tipo de ataque e o que a Bíblia tem a dizer sobre esse tipo de ataque. Então esse vídeo é muito importante você acompanhar, para que você perceba que certas pessoas, né, são muito incoerentes em falarem de amor e ao mesmo tempo odiarem quem as contraria. E de certo modo, certas pessoas são doentes, né? Vamos lá. O primeiro post que eu quero comentar é de Alan Gentil, né? Eu já comentei alguma coisa aqui sobre ele. Quando ele escreveu algo e eu tive que mostrar que ele não sabia algo, nada a respeito de apologética, mas dessa vez ele, na verdade nem a outra vez ele foi para o campo das ideias, ele foi para o nível do ódio, né? E ele fala em amor. Então vejam se uma pessoa dessas realmente é coerente com aquilo que ele ensina ou com aquilo que ele estudou, né, numa faculdade de teologia. Falando da minha pessoa, ele começa dizendo o seguinte, ó: pegue um ególatra, dê palco para ele, faça acreditar que é um gênio porque decora textos. Primeiro lugar, eu não sou ególatra, né? Até porque, como parte do meu tratamento, né, uma das coisas com as quais eu mais tive de lidar é com a baixa autoestima. Então, um indivíduo com problemas de baixa autoestima sérios, né, que eu resolvi até não tem muito tempo, ele não tem esse problema da egolatria, tá? Então você realmente, Alan, não me conhece, né? Você não me conhece para falar isso. Depois você disse assim: faça acreditar que é um gênio,
porque decora textos. Tem mais duas falácias suas aqui. Primeiro, ninguém me fez acreditar que eu sou um gênio. Eu não me considero um gênio, né? Eu sempre digo e disse, né, que quanto mais uma pessoa lê e estuda, mais ela percebe a sua ignorância. Então, isso acontece comigo, né? Mais de uma vez eu percebi que certos textos bíblicos que eu usava no Na Mira da Verdade não falavam bem daquilo que eu achava que falava. E aí eu aprendi, não é, a usar textos que realmente tratam de um assunto, e aqueles outros textos que tradicionalmente se usava para explicar certas doutrinas, eu parei de usar porque eu aprendi, né? Porque eu estava equivocado nas minhas observações. Então eu aprendo sempre, né? Teve uma vez que eu dei uma palestra numa igreja sobre a dupla predestinação. E um irmão humilde que mal sabia ler e escrever, ele disse assim: Leandro, eu tenho 2 textos bíblicos aqui que eu gostaria de dar para você. Quem sabe esses textos possam ajudar você em sua palestra. Eu peguei o papelzinho do irmão, escrito com muitas dificuldades por ele, né? Com muitas dificuldades. E quando eu cheguei no hotel e vi o papel, amigos, os 2 textos bíblicos que ele me deu eram melhores que os textos que eu usei. Então Deus usa irmãos leigos, irmãos muito simples, Deus usa doutores, Deus usa pastores, não importa. Deus usa várias classes de pessoas para me ajudar a aprender. Então essa sua afirmação de que alguém me fez acreditar que eu sou um gênio, sinceramente, Alan, você deu um bola fora aqui sem tamanho, né? E aí você fala assim, ó, porque decora textos. De onde você tirou que eu decoro textos, Alan? Você sabe que quem decora, né, isso fica na memória de curto prazo e a pessoa esquece dali uns minutos ou horas, né? Eu não decoro texto algum porque eu me lembro dos textos que eu leio e internalizo, eu lembro praticamente para sempre, né? Eu não preciso ficar decorando nada. Deus me deu de presente um dom em que me permite ler, refletir no texto e memorizar onde ele se encontra. Eu não decoro, eu nem tenho tempo para isso. Então veja, você não me conhece e você fala, né, de um jeito como se me conhecesse o meu trabalho, a minha estrutura mental, o meu sistema de estudo, como se você conhecesse o meu tipo de memória. Você não sabe nada para falar sobre isso, né? E aí você continua, ajude-o a ficar bem famoso. Sabe, não tem como ajudar alguém a ficar bem famoso. Se alguém se tornar famoso, isso requer muito trabalho. E isso requer que as pessoas gostem daquilo que você fala. Mostre para ele que é possível ganhar dinheiro nas redes com ódio santo. Eu nunca ganhei dinheiro nas redes com ódio santo, né? Eu tenho um salário por parte da Novo Tempo. Não sou obreiro mais da Novo Tempo, sou um funcionário contratado e ganho meu dinheiro de cursos online. Eu tenho um curso sobre inteligência financeira bíblica, um sobre pregação bíblica e outro sobre adolescência. E tem um audiolivro também, mais alguns livros, mas nenhum desses meus materiais possui ódio santo neles. Então não pense, né? Isso porque isso não existe. Agora, o teu outro comentário, Alan, que foi bom você ter deletado ele. Eu espero que você tenha deletado motivado por um arrependimento sincero, tá? E não porque alguém simplesmente lhe avisou ou lhe disse assim, olha, você pode ser processado por isso. É porque eu jamais iria processar você por isso. É uma vergonha, né? Como diz Paulo em 1 Coríntios 6, 1-4, um irmão na fé processar outro. Né? Isso não tem lógica, a não ser que, obviamente, um crime tenha sido praticado. Mas eu jamais iria processar você por isso. Mas eu tenho que dizer umas palavras para você sobre essa última linha aqui, porque você foi muito cruel. E você prega o amor, mas você é cruel. Sendo que eu nem falei com você. Eu discordei naquele vídeo das ideias do pastor Nunes. Não ataquei o pastor Nunes, não o ofendi como pessoa. Desejo, e repito, que Deus
abençoe-o no seu ministério, para você destilar esse ódio contra mim. Eu vou mostrar depois para você o que a psiquiatria tem a dizer sobre essa sua reação. Eu espero que você tenha humildade, bem como os outros que eu vou mencionar aqui, não é só o Alan Gentil, mas tem vários outros aqui. Eu espero que vocês reconheçam a necessidade de tratamento, porque eu já reconheci a necessidade minha e faço tratamento para os meus problemas. Agora, enquanto vocês não reconhecerem a necessidade de tratamento de vocês vão continuar tendo essa vida medíocre que vocês têm, né? Por fim, tire dele os remédios controladores. Na verdade, nem é controladores, né? O certo são remédios controlados, né? Vai mirar na verdade e matar muita gente. Veja, ele falou mal de mim aqui por eu usar remédios controlados. E que se esses remédios forem tirados de mim, eu vou mirar na verdade e matar muita gente. Rapaz, você não deveria ter escrito isso. Sabe por quê? Você não tem noção. E eu falo isso de coração. Eu desejo que você nunca tenha noção do que é um indivíduo sofrer psiquicamente por ter tido depressão, fobia social, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, doenças físicas em resultado desses problemas de ordem emocional. Eu desejo que você nunca passe por isso. Porque se você passasse um dia por isso, ou se você tivesse alguém na sua família que tivesse passado pelo que eu passei, você não teria escrito uma coisa dessas de uma forma tão cruel e covarde, né? Na verdade, o meu psiquiatra está trabalhando para tirar de mim os remédios. E no processo de desmame, não veio em mim nenhuma vontade de matar pessoas, tanto fisicamente quanto por meio de palavras, né? E outro detalhe, quando você diz isso, você está ofendendo a outros internautas que usam medicamentos, né? Você se considera mais que um psiquiatra? Você acha que um psiquiatra é menos capacitado do que você para avaliar a condição de uma pessoa e dar uma medicação para ela? Se eu preciso de um medicamento controlado, é porque eu tenho carências de neurotransmissores, há problemas de ansiedade porque há traumas a serem resolvidos e graças a Deus vários já foram, mas é uma caminhada constante, não é? Que nós temos que seguir nisso. Então, você foi muito perverso. Desculpe-me a franqueza, mas eu tenho que ser franco com você. Seu comentário foi perverso, né? Você está rotulando aqui alguém, direcionando o seu ódio a alguém, e para você, em vez de você usar argumentos, você simplesmente me ataca e, de uma forma desrespeitosa, faz menção ao fato de eu usar medicamentos. Eu não tenho vergonha, Alan, de usar medicamentos, nunca tive. Há alguns anos eu fiz um programa temático no Na Mira da Verdade só sobre depressão e falei para as pessoas das minhas lutas que eu tive e os tratamentos que eu fiz, e graças a Deus e este programa, é raro eu não viajar para algum lugar do Brasil ou para outro lugar do mundo e eu não encontrar alguém que diga assim: Leandro, graças àquele programa eu busquei tratamento, descobri que o meu problema não era espiritual e hoje eu tenho qualidade de vida. Então eu não tenho problema em as pessoas saberem que eu uso medicamentos, né? Se eu uso medicamentos é porque eu preciso. E o dia que eu não precisar, o meu psiquiatra vai dizer. Não será você, né? E aí, Gentil continua. Eu tenho ojeriza a teólogos de escritório. Ligam o ar-condicionado, colocam um terno bacana. Decoram textos e vivem de reacts e polêmicas. Não pastoreiam nenhuma comunidade, mas se colocam como donos da verdade, são parasitas. Veja, em primeiro lugar, o meu escritório é aqui nos fundos da minha casa, né? Eu não tenho escritório na Novo Tempo, né? O meu escritório é aqui, tinha uma edícula no fundo da minha casa,
E a minha esposa teve uma ideia muito boa de fechar essa edícula. Uma partezinha eu fiz o meu escritório, outra parte aquela pecinha, né, para bagunça, e a outra parte a lavanderia. Então, qual é o problema em uma pessoa estudar teologia ou qualquer outra coisa no seu escritório? Você acha que os departamentais que trabalham em escritórios, então, você tem como diz aqui, ojeriza deles? Quer dizer então que um pastor departamental, ele não pode ter um escritório confortável para ele exercer o seu trabalho? Por que o pastor tem que viver em mau tempo, né? Não tem um porquê. Liga o ar-condicionado. Veja, não é só pastor de escritório que liga o ar-condicionado, meu camarada. Há pastores distritais que também têm ar-condicionado em suas casas. Qual é o problema? Pastores distritais também usam um terno bacana. Pastores distritais também procuram memorizar textos bíblicos. Então você falou uma bobagem aqui sem tamanho. E aí você diz assim, não pastoreiam nenhuma comunidade, mas se colocam como donos da verdade. Eu nunca me coloquei como dono da verdade. Agora, o que eu peço é o seguinte, refute os meus argumentos com a Bíblia, no campo das ideias, porque aí você vai mostrar se eu estou certo ou não. Não é com esse tipo de palavras. Quando você ataca uma pessoa desse tipo, você demonstra primeiramente que o seu discurso não tem a ver com as suas atitudes, né? Porque você fala em amor, o que importa é o amor de Cristo, mas você odeia quem contraria, não só você, mas outra pessoa do seu grupo, né? Então isso é uma incoerência total. E em segundo lugar, você falou aqui também que não pastoreiam nenhuma comunidade. Parece que você não conhece o trabalho de um pastor departamental. Um pastor departamental, ele fica a semana no departamento e os finais de semana ele está pregando em alguma igreja, em alguma reunião. O pastor departamental trabalha demais. Como é que você vai dizer um negócio desse, meu camarada? Simplesmente não dá para entender. A única coisa que explica isso é o que eu vou ler depois, o que a psiquiatria tem a dizer sobre esse teu tipo de comportamento. Você precisa de ajuda. Que tipo de amor é esse? Isso é diabólico. Coloca a mão na sua consciência, né? E veja no caminho que você está se metendo. E aqui eu vi um post do pastor Tiago Arraes, que eu achei até muito bonito. Eu espero, e eu até gostaria que o pastor Tiago Arraes respondesse isso, se esse post ele direcionou para o Alan Gentil, que é amigo dele. Porque aqui diz assim, ó: todas as coisas cruéis e brutais, até mesmo genocídio, começam com a humilhação de um indivíduo. Eu espero que você, pastor Arraes, não tenha direcionado isso a mim, porque eu não humilhei de forma alguma o pastor Edson Nunes. Né? Eu só discordei de ideias e respeitei-o. Então eu espero que este post, né, seu aqui, de que todas as coisas cruéis e brutais, até mesmo o genocídio, começam com a humilhação do indivíduo, eu espero que você tenha direcionado isso para o Alan Gentil, porque ele sim, no seu comentário, quis me humilhar como pessoa. Gostaria que você respondesse se esse post foi para ele ou para mim, para eu ver se você tem coerência também com aquilo que você prega. Seria importante eu saber isso. Um outro post de ódio, né, da turminha do amor subversivo, né, que é um amor diabólico, disse o seguinte, ó: Avelar diz assim, ó: sério que você quer discordar do pastor Edson? Tu não é nada. Veja, meu irmão, eu tenho uma frase que me ajuda muito nos momentos em que a minha autoestima não está muito boa. Que é aquele texto, na verdade, de Hebreus 12:2, né? Que diz assim, que nós devemos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Quando eu olho para mim e para o meu interior, eu vejo que eu não sou realmente nada. Mas quando eu olho para a cruz, eu vejo que eu tenho muito valor para Deus. Então, quando você diz que eu não sou nada, né? Isso aqui não é um comentário de um cristão, isso aqui é um comentário de um ímpio.
né? Eu jamais diria isso para você. Jamais. Independente do seu nível de formação. Uma pessoa que ama jamais vai dizer a alguém, tu não é nada. À luz da cruz, todas as pessoas são importantes para Deus, né? E aí você continua, e não se esqueça da verdade presente e sua natureza dinâmica. Tu estás evocando a tradição protestante? Sério? Cala a boca, Leandro. Rapaz, eu não vou nem comentar a questão do protestantismo e da verdade dinâmica, porque você não sabe o que é isso, né? Simplesmente você não sabe o que é isso. Então, você tem que estudar o que os nossos pioneiros compreendiam sobre verdade presente, né? Que a verdade presente e a verdade ser progressiva, na verdade, não significa que ela contradiz verdades anteriores. Simplesmente ela amplia a compreensão dessas verdades. Então, eu não vou mencionar isso porque se você é um adventista, você é obrigado a estudar isso. É indesculpável você ser ignorante em relação a isso. Agora, você me mandou calar a boca. Duas coisas. Primeiro, eu sei que existem muitos machões como você por trás de um teclado de computador. Eu gostaria, né, de um dia, se eu for numa caravana da Novo Tempo ou em um programa na sua cidade, eu gostaria que pessoalmente você viesse dizer para mim, cale a boca. Eu tenho curiosidade, não que eu estou disposto a te agredir fisicamente, nada disso, apesar de que, como um bom gaúcho, eu não tenho ainda, infelizmente, né, aquela humildade de Cristo, de dar a outra face para bater, não é? Se necessário for, é óbvio que eu não vou deixar alguém me bater, mas eu quero um dia chegar a esse nível de Cristo. Mas eu gostaria que você pessoalmente, né, tivesse a hombridade de dizer para mim calar a boca. Porque por trás do teclado é fácil, né, ser machão. Agora, pessoalmente, eu queria ver se você tem coragem de dizer isso para alguém, mandar a pessoa calar a boca, pessoalmente, né? Veja, eu não estou aqui escondendo o que eu sou. Você está vendo que apesar de eu procurar amar as pessoas, eu tenho defeitos. Um deles, eu ainda não desenvolvi essa habilidade de Cristo de dar a outra face. A diferença, você e eu somos pecadores, mas a diferença é que eu reconheço que sou pecador e eu não sou hipócrita como você. E você aqui claramente não seguiu Efésios 4:29, né? Quando você manda alguém calar a boca, quando diz que alguém não é nada, né? Você está sendo um instrumento do inimigo. E Efésios 4:29 aconselha os cristãos verdadeiros da seguinte forma, vou ler aqui na King James atualizada. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Você é um cristão mesmo? Se você for um cristão de verdade, as suas palavras não vão causar destruição na vida das pessoas. Se você for um cristão de verdade, as suas palavras vão edificar e comunicar graça às pessoas. Mas como você aqui me manda cala a boca, diz que eu não sou nada, isso me leva a concluir, a velar, que você não é um cristão verdadeiro. Porque diz Jesus em Mateus 7, não é 16, pelos seus frutos os conhecereis. Então, o dia em que você se arrepender desse tipo de palavreado, eu vou crer que você é um cristão de verdade. Enquanto isso, né, eu vou ter a impressão de que você é um joio no meio do trigo, tá? Um outro comentário aqui, também bastante feroz. Na verdade, eu tenho aqui mais 3 comentários. E eu tô passando esses comentários para você, amigo internauta, para você ver uma coisa. Existe uma diferença muito grande, né, entre amar em palavras e amar em atitudes. É muito grande. Essa turminha aqui de mente revolucionária que fala em amor, eles amam só eles mesmos, tá?
Mas quando alguém discorda deles, não precisa nem atacar. Basta discordar, eles já te odeiam. Querem humilhar você. Querem usar palavras torpes, né, para destruir você. Então eu vou dar um conselho para você: não se deixe abalar por essas palavras, tá? Eu não me deixo abalar. Hoje eu estou numa fase muito boa da minha vida. Estou numa fase bem avançada das minhas psicoterapias. Então emocionalmente eu estou mais forte. Então esse tipo de coisa não me afeta em nada. Pelo contrário, me motiva ainda mais a responder a esses críticos. Até mesmo para aqueles que são impactados por esse tipo de palavreado perverso, se sintam motivados a desenvolver uma estrutura emocional forte para não se deixarem abalar por isso, tá? E o propósito desse vídeo também é mostrar que essas pessoas, além de não amarem biblicamente, serem falsas cristãs, essas pessoas têm problemas de ordem emocional. Eu vou evidenciar isso na parte final do vídeo, então acompanhe até o final. Um outro comentário foi da Carolina Carreira. Ela falou para mim assim, ó: você não é pastor, você é mestre em teologia. Carolina, eu não preciso que você me informe disso, eu sei. Eu sei que eu não sou pastor e que sou mestre em teologia. Eu não entendi essa sua necessidade de me lembrar disso. Se alguém que sabe que eu não sou pastor e que eu sou mestre em teologia, esse alguém sou eu. Então o que você pensou em querer me dar essa informação? Né? É cada coisa. Aí você diz assim: você não tem cheiro de ovelha, tem cheiro de fariseu. Né? Se você me provar, Carolina, que você deu mais estudos bíblicos que eu, e que mesmo eu não sendo pastor, você atendeu mais igrejas do que eu vou aceitar o que você disse. Agora, do contrário, se você não me provar que você deu mais estudos bíblicos do que eu, não estou falando do meu trabalho na TV, tá? Estudos bíblicos de casa em casa, em favelas, em presídios. Se você me provar que deu mais estudos bíblicos do que eu, mais aconselhamentos pastorais, mesmo eu não sendo pastor, e se você me provar que foi um auxiliar de pastor e de anciãos por mais tempo do que eu vou aceitar. Não, realmente eu não tenho cheiro de ovelha. Mas eu vou esperar a sua prova, tá? Vou esperar a sua prova. Quem sabe você me conhece bem, não é? E aí você pode provar que eu não tenho cheiro de ovelha, né? Pode ter certeza, mesmo não sendo pastor, eu trabalhei muito nessa minha vida. Trabalhei em conferências, na época que fazíamos conferências em tendas, né? O pastor Wilson Geisler, né, era o meu pastor evangelista. Eu fazia os estudos bíblicos ao longo do dia. À noite eu estava com ele nas tendas, aprendendo com ele, né? E eu guardo com muito carinho essas lembranças e outros trabalhos dos quais eu participei ao longo de toda a minha vida, né? Cheiro de fariseu não creio que eu tenha, porque primeiro, o fariseu, de acordo com Mateus capítulo 12, né, ali os fariseus eles odiavam tanto a Cristo que Cristo os advertiu contra o pecado, contra o Espírito Santo, porque eles queriam até matar Jesus ali no verso 14. E eles faziam, em certos aspectos, né, do comportamento, a forma de serem aceitos diante de Deus. Isso nunca aconteceu comigo, então seu comentário é muito infeliz. Você diz assim, ó: no mínimo deveria ter procurado o Edson e dado a oportunidade que ele se retratasse. E se você fosse no lugar dele? Aqui, Carolina, você esqueceu de um ponto muito importante. Primeiramente, eu não tenho muito como fazer contato com o pastor Edson, porque desde que depois eu vou mostrar isso no final do vídeo, desde que eu me posicionei contra uma live em que o Leonardo Gonçalves deu espaço para uma teóloga feminista totalmente descrente, o pastor Edson Nunes me bloqueou do Twitter dele, então eu não tenho como ter contato com ele. Ele não quer ter contato comigo, simplesmente assim, né? Então ele me bloqueou do Twitter dele, tá? Outra coisa, quando uma heresia é solta no ar, não há tempo
para você procurar a pessoa no privado e dizer assim: olha, você não deveria ter soltado esta heresia. Depois que uma doutrina, um ensinamento, um pensamento é solto no ar, você precisa combater a heresia, né? Na verdade, se houvesse algum interesse, um interesse real deveria partir do pastor Edson, né? Ele deveria ter consultado não necessariamente a mim, né? Mas ele poderia ter consultado um ministerial, né? Da União Central Brasileira, né? Que é o escritório da igreja, ou da Divisão Sul-Americana, e perguntar assim: pastor, isso que eu vou escrever está realmente de acordo com a nossa teologia? A obrigação de fazer isso é dele, não é minha. Né? Depois que uma pessoa joga palavras ao vento, essas palavras não voltam mais. Elas causam uma impressão ou um estrago. Então a refutação tem que ser assim. Estude um pouquinho de apologética, tá? Para você não falar esse tipo de bobagem mais, tá ok? Heresia jogada ao vento tem que ser refutada da mesma forma em público, tá? Você disse também aqui que eu dividi a igreja, difamei um colega e além disso eu ganhei 5 minutos de fama. Veja, primeiro, você não sabe ainda o que é a unidade da igreja. Você e mais alguns isentões que estão escrevendo aí na internet que dessa vez eu vou poupar, mas na próxima vez eu não vou. O que é a unidade bíblica? Veja, se você estudar a Bíblia e ler sobre isso, em João 17, 22 e 23, Jesus fala realmente da unidade entre os cristãos. Só que o que é a unidade bíblica? Não é unir-se em torno do erro. Presta bem atenção nisso aqui. Eu lhes tenho transferido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Este é o desejo de Deus, que todos nós sejamos unidos, mas a verdadeira unidade tem como base a palavra de Deus e suas verdades. Se não for isso, é um falso ecumenismo. O que diz João 17 no contexto? Santifica-os pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Unidade bíblica é em torno da Bíblia. Tá? Uma unidade que não é em torno da Bíblia é um falso ecumenismo. Se você não souber distinguir isso, tá mais do que na hora de você estudar mais e compreender melhor a doutrina, a teologia da igreja a qual você faz parte. Né? Então, eu nunca vou me unir a erros doutrinários. Vou me unir com pessoas, sim, em torno da verdade bíblica ou para fazer o bem ao próximo, não importa de qual denominação a pessoa seja. Tá? Então, quando você diz que eu dividi a igreja, eu não dividi a igreja, não. O que eu fiz foi defender a igreja de uma abordagem que não condiz com o protestantismo histórico e nem com a teologia adventista. Tá? Então, o que acontece? Eu não difamei um colega. Veja como você se contradiz, né? Você diz que eu não sou pastor e diz que eu difamei um colega. Eu não sou colega do pastor Edson porque eu não sou pastor. Né? Então veja, você não consegue nem perceber as próprias contradições nas suas afirmações, Carolina. E outra coisa, você tem que lembrar de uma frase de Martinho Lutero. Né? Ele diz assim: eu prefiro ser dividido ao lado da verdade do que ser unido em torno do erro. Se você for protestante, você vai crer da mesma forma. Né? E você disse aqui que eu ganhei 5 minutos de fama. Eu não preciso disso. Né? Eu estou na TV há 13 anos, que são muito mais de 5 minutos. Eu trabalho no Novo Tempo há 22 anos. Eu não preciso de 5 minutos de fama. E eu nunca quis fama. Quem me conhece sabe, né,
que eu só apresento na Mira da Verdade porque eu gosto de ensinar a Bíblia, eu nem gosto de aparecer. Eu tenho amigos que dá para contar nas mãos de um dedo. Eu não fico por aí, eu sou o Leandro Quadros, tudo bem e tal. Isso não é do meu perfil, isso não faz parte da criação que eu tive. Então você não sabe realmente o que está dizendo. E aí você finaliza dizendo assim: que vergonha. Carolina, vergonha é a sua falta de conhecimento e maturidade em distinguir ataques pessoais de discordância de ideias. E essa discordância de ideias é algo muito comum no meio acadêmico. Você vê vários professores de teologia, né? Eu tive meus professores no mestrado. Você vê que em certos pontos alguns concordam uns com os outros e discordam em outros. Isso é natural e cada um respeita um ao outro. Então, aprenda mais um pouquinho essas coisas para você não fazer esse tipo de comentário sem cabimento, né? Vamos aqui para um outro comentário. Os últimos dois. Eu vou finalizar com um comentário do pastor Nunes, tá? Que já foi um comentário mais agradável, mas eu vou mostrar que teve uma contradição também. Esse outro irmão aqui disse assim, ó: quanto ao @lsquadros, ganha com engajamento. Quanto o @lsquadros ganha com engajamento e views no YouTube? Eu posso te garantir que o que eu ganho no YouTube é muito pouquinho. Eu tô no trabalho do YouTube porque eu gosto de ensinar, né? E porque eu valorizo muito os meus internautas. Mas eu não ganho quase nada. E o que eu ganho, eu faço questão de dividir e dar a metade para um amigo meu que edita os meus vídeos, né? Faço questão porque ele me ajuda. Ele também tem família, ele tem filhos. Então eu faço questão de dar a metade para ele. E é uma monetização muito pouca, né? Quem vai monetizar mesmo no YouTube são os grandes YouTubers, né? Cujo algoritmo do Google favorece mais. Então eu não ganho por engajamento e views como você pensa. Isso não é a minha principal fonte de renda, né? Você disse assim, ó: usa a estrutura da igreja e até a música de fundo de seus vídeos remete ao programa da Novo Tempo. Da onde que você tirou isso? Eu não gravo nada na Novo Tempo. Nada do que é pessoal meu eu gravo na Novo Tempo. Por exemplo, eu tô aqui na minha casa agora. Da onde que você tirou essa informação, meu camarada? Ou melhor, essa desinformação? E se eu gravasse na Novo Tempo algo pessoal, qual o problema? Desde que eu fale com o meu líder, meu administrador: ô pastor, eu poderia gravar um vídeo para o meu canal no YouTube aqui na Novo Tempo? Não tem nenhum pecado nisso. Não tem nenhum erro nisso. Outra coisa, eu nunca usei a estrutura da igreja para ganhar dinheiro. Quantas vezes você viu no Da Mira da Verdade eu promover um dos meus cursos online? Me responda. Me escreva um comentário. Eu nunca promovi um curso online meu em nenhum lugar da Novo Tempo. Eu procuro até evitar a menção a isso, para não causar algum desconforto, né? Só o que eu faço na Novo Tempo é promover livros de outras editoras quando determinado livro vai aperfeiçoar a resposta que eu dei. A música dos meus vídeos remete ao programa. Da onde você tirou isso? Se isso acontecesse, haveria um conflito de direitos autorais e o YouTube não monetizaria meus vídeos. Você está brincando? Outra coisa, você fala tráfico de influência, né? Você está certo, né? No setor público, né? E usar a máquina para ganhar dinheiro é tráfico de influência. Mas eu nunca fiz isso. Veja, os meus cursos eu vendo, eu é quem paga os meus anúncios. Eu uso as minhas redes sociais. O tráfego pago que eu gero é do meu dinheiro. Então como é que você vai dizer uma bobagem dessas? Né? Então não existe tráfico de influência. Não existe. Na Novo Tempo não existe isso.
Então é impressionante como o camarada consegue ser tão ilógico em poucas linhas. E o último comentário é do André Gonçalves, né? Ele diz assim, ó, apesar de não ser nada fácil ser atacado por gente com pouca competência. Bom, primeiro André Gonçalves, está escrito assim, ó, arroba, não, ele respondeu na verdade, ou não sei se é ele mesmo, arroba reverendo André. É ele mesmo, arroba reverendo André. Veja, reverendo, primeiramente eu acho estranho um reverendo, um líder religioso, né, dizer que uma pessoa tem pouca competência, sem provar isso com argumentos, né? Então, vocês usam, vejam que essa turminha do amor usa ataque ad hominem, né? Quando não há argumento, você tem que atacar o opositor, tá? Para tentar desviar as outras pessoas, a atenção das pessoas, para o seguinte, desviar a atenção das pessoas para elas não perceberem o quanto o indivíduo é sem conteúdo e sem argumento. Então você ataca o adversário, as pessoas prestam atenção no ataque ao oponente, diríamos assim, e elas não percebem a sua ignorância. Só que você, ao fazer esse ataque ad hominem, você pode enrolar outros, mas a mim você não enrola. E nem a outro internauta que tem um pouco mais de nível cultural. Então quando você diz que eu tenho pouca competência, você tem que provar isso. Você tem que, através de argumentos, provar que o vídeo que eu gravei sobre as afirmações do pastor Nunes demonstram que eu não tenho competência. Então, enquanto você não me provar isso com argumentos e ficar em ataques pessoais, falando que eu amo os holofotes ou coisa parecida, eu não vou entrar em mais detalhes para te responder, porque eu vou obedecer a Provérbios 14, verso 7. Tá? E eu vou ter que te ler esse texto, que é um texto duro, mas é um texto da palavra de Deus. A Bíblia me aconselha, e eu vou seguir este conselho em relação a você, reverendo André. Foge da presença do tolo, porquanto nele não encontrarás qualquer sombra de juízo e bom senso. Em algumas traduções, foge do insensato, porque ele não divisa palavras de conhecimento. E realmente você demonstra não ter conhecimento. Você ataca a minha pessoa, me chamando de incompetente, mas você não prova a minha incompetência por meio de argumentos bíblicos. Então, neste caso, quem seria o incompetente? Não é? E o último Twitter é do próprio pastor Edson Nunes. Vou mostrar aqui que ele foi respeitoso, mas também que ele é contraditório, né? Ele diz assim, queridos, sobre um vídeo que está rolando por aí, sejam gentis e amorosos. Veja, pastor Nunes, os seus discípulos não seguiram o que você pediu, né? Porque nesses posts, gentileza e amor, nada, né? Aqui são só posturas satânicas, tá? O amor é sempre a melhor resposta. Seus seguidores não creem como você. O Leandro Quadros tem liberdade de pensar e de falar e pode discordar de mim à vontade. E a mesma coisa eu digo. O pastor Edson pode e deve, inclusive, discordar de mim. É através da discordância, do debate saudável, que nós podemos aprender um com o outro, né? Ele pode fazer quantos vídeos quiser. Acredito que Deus também o usa. E eu lhe agradeço, pastor Nunes, por essas palavras bonitas. Só que eu queria ver um pouquinho mais de coerência nessas suas palavras. Sabe por quê? Você me bloqueou no seu Twitter. Desnecessariamente. Eu nunca escrevi algo para você. Nunca ataquei você. Nunca postei nada para você no seu... Nunca escrevi a você no seu Twitter. Foi depois de uma live que eu fiz contra as alegações daquela teóloga Guevara, se eu não me engano, no canal do Leonardo Gonçalves, você me bloqueou no seu Twitter. Então, que tipo de amor e gentileza é essa em bloquear uma pessoa só porque ela discorda de você? Se eu tivesse atacado a sua pessoa, aí eu concordo. Pessoas que atacam, que levam pro lado pessoal, que dizem palavrões, essas pessoas têm que serem bloqueadas mesmo. Nós não somos obrigados a
fazermos da nossa mente um depósito de lixo emocional dos outros, não é? Mas eu nunca fiz nada para você. E mesmo assim, mesmo falando em amor, mesmo falando em tolerância, você me bloqueou no seu Twitter. Não estou dizendo que isso me fez falta ou que eu perdi o sono por causa disso, não. Só estou lhe mostrando a incoerência do seu discurso, tá? Queridos, o que a psiquiatria e a Bíblia têm a dizer sobre esse tipo de comportamento dessas pessoas que defendem o amor, mas que odeiam quem os contraria? Há coisas sérias aqui. Eu vou ler para você, estou me estendendo no vídeo, peço que você tenha paciência, e se não puder ver tudo agora, não tem problema, dá um pause e vê depois, mas não deixe de ver esse vídeo até o final, porque agora eu vou finalizar com o que a psiquiatria diz sobre esse tipo de ataque, não é? Até para nós compreendermos um pouco mais essas pessoas, e o que a Bíblia diz sobre o verdadeiro amor. E aí você vai tirar uma conclusão. Se essas pessoas, da forma como elas escreveram a mim, se elas evidenciam o amor de Cristo ou um amor subversivo, um amor diabólico, um falso amor. Bom, o que a psiquiatria tem a dizer sobre a mente esquerdista radical? Bom, este livro aqui, do Dr. Lyle Rossiger, A Mente Esquerdista, as causas psicológicas da loucura política. Até indiquei esse livro para o Leonardo Gonçalves, num comentário que ele fez para mim, 2 comentários, na verdade, no meu canal no YouTube. Eu espero que ele leia, vai fazer bem para ele também, né? Na página 414, esse psiquiatra, né? Então, é um médico psiquiatra e tem autoridade para falar sobre o que ele está falando. Ele diz assim, ó: a loucura da mente esquerdista é o resultado de traumas precoces. Os sentimentos de desconfiança, medo, ansiedade, depressão, vazio, ira, raiva, é o que mais você vê aqui, vergonha, dúvida, desgosto, culpa, inveja você vê aqui também, ciúme que você vê aqui também. Inveja e ciúme que afligem surgem da história pessoal do esquerdista radical. Uma história de negligência, privação e abuso, incluindo deficiências precoces de conexão, atenção, afeição, empatia, validação, direção e disciplina. Esses e outros traumas relacionados levam a temer a própria liberdade. A possibilidade de uma autonomia genuína desperta temores de solidão e perigo. O desafio da autoconfiança reativa medos primitivos de inadequação. O desafio da responsabilidade reativa medos primitivos de fracasso e punição. O desafio da cooperação ativa traz à mente esquerdista, não é? Medos primitivos de traição e exploração. E o desafio de gratificar os outros pelo bem da reciprocidade desperta ira e inveja primitivas, né? Que surgiram na infância e foram se desenvolvendo ao longo da adolescência. Já nas páginas 421 e 22, tem outras coisas importantes aqui, ó. Suas crenças sobre seu sofrimento são projeções de suas próprias agonias. No fundo de sua alma, o esquerdista radical acredita como uma criança pequena, : ele foi negligenciado, privado ou abusado por seus pais ou responsáveis. Ele sofreu separações e perdas injustas e dolorosas. Ele nunca recebeu amor ou atenção de seus pais ou responsáveis. Os outros receberam mais amor e atenção do que ele. Veja, ele está dizendo que pode ser uma, duas ou mais dessas coisas, não todas, né? Seus pais o rejeitaram ou abandonaram injustamente, é o caso de alguns, não de todos. Ele foi dominado, controlado e explorado por seus pais ou responsáveis. Ele teve que suportar frustrações injustas e excessivas.
Seus pais o envergonharam e humilharam. Seus pais o fizeram sentir-se culpado. Seus pais o fizeram sentir-se inadequado. Ele e seus pais não puderam ser felizes juntos. Seus conflitos com seus pais não puderam ser resolvidos. E aí ele continua, como resultado desses traumas precoces, o esquerdista radical, olha bem, veja que estas pessoas têm exatamente esses resultados aqui desses traumas precoces de infância. Quais são os resultados desses traumas precoces para o esquerdista radical? Sente-se triste, necessitado, vazio, irado, invejoso e ciumento. Percebe-se claramente isto aqui nesses posts. Tem sentimentos recorrentes de inadequação, inferioridade e fracasso. Tem dúvidas angustiantes sobre ser amável ou aceitável. Sente um fluxo interior de ressentimento, amargura e rancor. Coisas que cegam, não é? Sente um fluxo interior de pessimismo e cinismo. Sente um fluxo interior de depressão e desamparo. Tem dúvidas angustiantes sobre relacionar-se com os outros. Tem dúvidas angustiantes sobre cooperar com os outros. É incapaz de acalmar-se ou confortar-se sem culpar os outros. Olha só. Age como se tivesse direito a ser satisfeito pelos outros. Sente que jamais será satisfeito sem usar força ou manipulação. Então você percebe, a mente esquerdista radical é doente. Por isso que fala em amor, mas odeia quem os contraria. Então eu até recomendaria a leitura deste livro para essas pessoas que me atacaram, né? No último capítulo, que é o capítulo 8, tem integridade e tratamento, né? Não precisa ter vergonha de buscar ajuda. Eu busquei ajuda para os meus problemas emocionais, por que você vai ter vergonha de buscar ajuda para os seus? Mas enquanto você estiver fugindo, enquanto a sua criança interior estiver magoada, ferida, ciumenta, invejosa, isso vai se refletir na sua vida adulta e você não vai ter a paz que poderia ter. Você não vai ter a qualidade que poderia ter. Você não vai desfrutar de uma vida cristã como você poderia desfrutar. Então isso é o que a psiquiatria diz. Agora, o que diz a Bíblia sobre esse tipo de manifestação odiosa? Bom, vamos para alguns textos aqui. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Vamos ver se esse tipo de amor aqui é o amor bíblico ou o amor subversivo diabólico. 1 Coríntios 13, 4 e 5. Ó. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante. Não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente. E aqui, facilmente todos eles estão enfurecidos, só porque eu discordei de alguém sem atacá-lo, né? Não se enfurece facilmente e não guarda ressentimentos. Então, o amor, como apresentado na Bíblia, está longe de ser o amor que eles pregam. O que importa é a lei do amor, a lei de Cristo. Mas vocês não vivem isso. Vocês odeiam quem contraria vocês. Então como que vocês podem falar de amor, meus irmãos? Isso é uma incoerência total. Outro texto, 1 João 3, 18 e 19. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. Desta forma saberemos que somos de verdade, que somos da verdade e acalmaremos o nosso coração na presença dele. Você percebe a profundidade dessas palavras aqui? Nós não devemos amar apenas de palavras ou de boca.
né? Mas em atitudes e em verdade. Desta forma saberemos que somos da verdade. Se você ama só em palavras, mas não em atitudes, e nem na sua forma de escrever, você não está na verdade. Você está longe da verdade. 1 João 4,20. Se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão, porque em todos esses posts aqui, com exceção do pastor Nunes, que foi educado, o que você percebe aqui é ódio, né? Um ódio cego, né? E a Bíblia diz, ó, se alguém declarar eu amo a Deus, porém odiar a seu irmão é mentiroso, porquanto quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não enxerga. Então vocês acham que amam a Deus? Não, a Bíblia chama vocês de mentirosos. Porque vocês dizem que amam a Deus, mas odeiam quem contraria vocês. Mesmo que essa pessoa contrarie vocês com respeito, né? Então, biblicamente, vocês não amam a Deus de verdade. Outro texto muito forte, 1 João 3,15, né? É bom para o Avel Avelar refletir quando ele diz que eu não sou nada e que me mandou calar a boca, não é? 1 João 3,15 diz assim, ó, toda pessoa que odeia seu irmão é homicida. E sabeis que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Esse aqui é o homicida emocional, né? E pode ter certeza, se vocês continuarem assim, matando as pessoas com as palavras de vocês, não a mim, porque eu já tenho estrutura emocional fortalecida pelas medicações e pela psicoterapia, e especialmente pela Bíblia, eu já tenho estrutura emocional, graças a Deus, para ver e ler isso, gravar um vídeo, seguir a vida adiante e dormir tranquilo. Mas tem muitas pessoas que ainda não têm uma estrutura emocional fortalecida. E se vocês continuarem com essas palavras, vocês vão matar pessoas emocionalmente. E Deus considera vocês homicidas. Não no mesmo grau de crime praticado por um bandido, mas é uma espécie de homicídio e você não vai ter a vida eterna. Vocês não vão ter a vida eterna desse jeito. Tá? Então, quando vocês falam em amor, vocês têm que amarem em atitudes e na forma de vocês escreverem, porque senão vocês estão sendo hipócritas, falsos. Né? Outro texto, né? Mateus 5:43 a 48. Aqui eu só vou fazer a menção desse. Ali Jesus ordena amarmos os inimigos. Amar um inimigo é você fazer o bem para ele, mesmo que ele não mereça. Agora, se devemos amar os inimigos, imagine quem não é o nosso inimigo. Eu não sou inimigo de nenhum de vocês. Eu não ataquei pessoalmente ou verbalmente nenhum de vocês. Eu nunca fiz mal a nenhum de vocês. E mesmo que eu tivesse feito, a Bíblia diz que vocês deveriam me amar se eu fosse o inimigo. Não pagar o mal com o mal, fazer o bem para mim. Mas veja, se eu não sou o inimigo de vocês e mesmo assim vocês me odeiam, imagine a gravidade do pecado de vocês. Se Deus manda amar os inimigos, imagine aquele que não é o seu inimigo. Você não está sendo filho de Deus ou filha de Deus dessa forma. E um outro texto e último, que é importante, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos ler aqui alguns versos que eu selecionei, verso 9 e depois 14 a 21. Versão King James atualizada. O amor seja sem qualquer fingimento. Você não deve fingir que ama. Falar em amor, mas escrever com ódio. Isso é um amor fingido. E Deus não aceita isso. O amor seja sem fingimento. Versos 14 a 21. Abençoai os que vos perseguem, e eu não persigo nenhuma pessoa. Eu debato ideias, não pessoas. Mas hoje eu tenho que me defender.
Tenho que ler os comentários agressivos que muitos internautas meus viram, e tenho não só que me defender, mas defender internautas que têm certos problemas de ordem emocional assim como eu e que podem sofrer com essas coisas se um dia forem dirigidas a eles. Então, já estou também fortalecendo-os para eles não ficarem, não se preocuparem com esse tipo de ataque, né? Como diz um ditado, os moleques só atiram pedras em árvores que dão frutos, né? Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não maldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que pranteiam. Vivei em concórdia entre vós, não sejais arrogantes, mas adotai um comportamento humilde para com todos. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. A ninguém devolvei mal por mal. Procurai obedecer corretamente, proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Veja, se eu tivesse praticado o mal, o mandamento bíblico é que vocês deveriam ter vencido o mal com o bem. Mas eu não pratiquei o mal, eu só discordei de ideias. E mesmo só discordando de ideias e não praticando o mal, vocês simplesmente tentaram vencer as minhas ideias com o mal e não com o bem e não com argumentos. Queridos, eu não posso julgar vocês, porque eu sou um grande pecador. Mas as evidências me deixam claro, até que vocês demonstrem o contrário em próximos comentários, que o cristianismo de vocês não é verdadeiro. Por quê? Porque Jesus diz que nós podemos conhecer uma árvore por seus frutos. E esse é o último texto que eu vou ler e finalizo este vídeo. Mateus 7, Jesus fala dos falsos profetas, né? E aí ele fala como que nós podemos distinguir entre o verdadeiro e falso profeta, e isso serve para distinguir também entre um cristão verdadeiro e um falso. Versos 16 a 20. E aqui nós concluímos: pelos seus frutos os conhecereis. É possível alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Assim sendo, toda árvore boa produz bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Você acha que com esse tipo de palavreado você é uma árvore boa ou uma árvore ruim? A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e atirada no fogo. Ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Meu apelo final para você: seja uma boa árvore. Dê bons frutos. E isso através também das palavras que você escreve na internet. Não importa para quem seja. Discorde de ideias e não ataque pessoas. E você, internauta, que quem sabe tenha, diríamos assim, tido uma experiência parecida com a minha, eu lhe digo: fortaleça-se. Lembre-se de Jesus, olhe para Jesus, o autor e consumador da sua fé, como diz Hebreus 12, 2. Se você está fraco emocionalmente, fortaleça com psicoterapia, com tratamento psiquiátrico. Não tenha vergonha de assumir as suas limitações. Porque quando você assume as suas limitações, Deus age de maneira ilimitada na sua vida. Quando você assume a sua pequenez, Deus age com a sua onipotência em sua vida. E meu último conselho, que nenhum internauta meu jamais cometa
esse tipo de maldade, de crueldade contra as pessoas. Isso não é cristão, isso é diabólico. E Deus, como diz Jesus, vai pedir contas no dia do juízo de toda palavra frívola que disserem os homens. Sigamos adiante na nossa caminhada cristã. Permitamos que a nossa cosmovisão seja formada pela Bíblia, porque, definitivamente, ideologias humanas estragam a mente, estragam a capacidade de raciocínio lógico, tornam as pessoas com raiva, mal educadas. Mas também temos que reconhecer que muitas dessas pessoas são doentes. E como mostra esse livro do psiquiatra Dr. Hossinger, essas pessoas precisam de tratamento, precisam de ajuda, basta reconhecerem. E aí Deus poderá ajudá-las. Obrigado a você por ter acompanhado esse vídeo. Pode ter certeza que surgindo outras heresias, não importa da parte de quem seja, elas serão refutadas aqui, tá? Porque nós temos que pensar no bem daqueles que se deparam com essas heresias. Aqueles que se deparam e não têm uma estrutura teológica formada, eles podem cair facilmente. Então a heresia se refuta publicamente. E se alguém não quer ser refutado publicamente, consulte uma pessoa abalizada. Tem tantos doutores na nossa igreja, consulta uma pessoa abalizada antes de postar um comentário. Porque aí sim, estaremos trabalhando com a verdadeira unidade, que é em torno da palavra de Deus, e não em torno de ideologias humanas diabólicas e ateísticas em sua base. Um abraço, Deus te guie e até o nosso próximo vídeo.